Seguinte, pessoal, dando início aí à Física 2, entrando em termologia, vamos falar das escalas termométricas, tá? Então, são escalas o quê? De medida de temperatura, termo de temperatura, métrica de medida, né? Então, vamos falar aí como funciona o termômetro, tá? O termômetro, desenho aqui, esse termômetro eu vou definir na escala Celsius. Termômetro, vou falar aqui um exemplo do termômetro de mercúrio, que apresenta a substância mercúrio aqui dentro do seu bulbo aqui, que à medida que vai aumentando a temperatura, esse mercúrio vai dilatando dentro do tubo, né? Tem um vaso capilar aqui que vai aumentando a coluna à medida que a temperatura aumenta devido à dilatação do mercúrio. Então, acontece, para se fazer um termômetro, tá? É necessário definir dois pontos aí na escala, pontos fixos fundamentais. Como assim? Esses pontos fixos, né? Fixos fundamentais são pontos em que não há variação de temperatura durante um tempo, tá? Nesses pontos não há variação de temperatura e eu consigo ver ali a coluna ficar naquele ponto um bom tempo. E aí eu posso definir, porque outros pontos a coluna varia de forma bem mais rápida, tá? E eu não consigo ter uma certa exatidão aí ao olhar, tá? Então, esses pontos são os pontos que eu chamo ponto de gelo. São chamados, né? Não é eu que chamo não, né? Ponto de gelo e ponto de vapor. Tá? Esses pontos foram definidos de acordo com a variação de temperatura da água. Como assim? Ó, se a gente olhar lá na química, né? O que acontece? Tinha um gráficozinho de uma substância, no caso é pura, né? Substância pura. Imaginando que a água esteja água pura, né? O que acontece? Vamos imaginar que ela estava a uma temperatura abaixo de zero ali, né? Ou seja, ela estava em estado sólido. O que acontece aqui? À medida que eu vou aumentando, coloco uma chama aqui, né? E vou aumentando a temperatura, o que acontece? Isso aqui vai se deslocando, o gelo vai aumentando a temperatura até chegar nesse ponto aqui. Que esse ponto aqui é o ponto de 0 graus Celsius. O que acontece nesse ponto? Que a gente chama de ponto de fusão, que inclusive vai ser o ponto de gelo, tá? É o PF aqui, ó. Nesse ponto a temperatura não varia, fica assim, ó, estagna aqui. Por quê? Aqui está havendo a mudança só de estado, sem variar a temperatura, tá? Então aqui ia variando a temperatura, só que ainda era sólida, que era o gelo, sólido, né? Foi variando, chegou em 0 graus Celsius, começa a se transformar o sólido mais líquido. Nesse estado, esse recipiente ia ficar cheio de água aqui. Cheio de água com gelo, né? Claro, sólido e líquido ao mesmo tempo. E a temperatura não varia. Então, esse ponto aqui é ótimo para quê? Para que eu visualize lá no meu termômetro. Então, o que acontece? Vai chegar nesse ponto e o bulbo vai aumentar a temperatura, só que aqui chegou aqui nesse ponto de 0 graus Celsius, tá? Estagna. A coluna fica numa determinada altura por um tempo. E aí eu consigo visualizar e eu marco no termômetro. Esse ponto é o ponto de fusão, né? É o ponto de fusão. E ele escolheu, né, que seria 0 graus Celsius. Ah, por que 0 graus Celsius? Definiu que seria o ponto de fusão 0 graus Celsius. Vai ser 0 esse ponto. Poderia ser outro? Poderia. Mas definiram sendo 0 graus Celsius. Beleza? Aí, ok. Transformou todo o sólido em líquido. Aí começa a subir de novo. Aí você vai ver o bulbo lá subindo, né? O líquido de mercúrio subindo aqui no termômetro. Só que vai chegar no momento, né? E quando começa a subir, só tem líquido, tá? Estado líquido da água. Quando começa a subir, vai chegar num ponto de novo em que estagna, né? Vai estagnar aqui, a temperatura vai ficar constante. Outro ponto ótimo para observar de novo. Aí a coluna chega lá, ó, vou até desenhar aqui, a coluna vai chegar lá, chegou nesse ponto, que é o ponto que a gente define como sendo 100 graus Celsius, né? Nesse ponto o líquido vai estar se transformando em vapor. Então, e a temperatura fica fixa durante um bom tempo.
Então é um ótimo ponto para eu marcar novamente aqui, ó. Aí eu marco aqui e defino esse ponto é o ponto de vapor ou ponto de ebulição, que eu vou colocar aqui, ó, ponto de ebulição. E definido como sendo 100 graus Celsius. Definiu, falou 100 graus Celsius, tá? Vai ser esse o valor, beleza? Ah, por quê? Porque escolher esse valor. Se for fazer uma outra escala, poderia ser outro valor que a gente vai ver já já. Fahrenheit define outro valor, né? A escala Kelvin é outro, então assim por diante, tá? Mas a escala Celsius definiu esses dois pontos, né? Ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100. Ok. Aí depois que transformou tudo em vapor, aí começa a subir de novo, né? Aí sobe, tá? Sobe novamente e o estado aqui, deixa eu apagar esse risco que eu fiz. O estado aqui é só vapor. Aqui é definido como sendo 100 graus Celsius, beleza? Aqui é 0, aqui é 100. Ok. Tá, e aí? Definido isso, os dois pontos, aí o que eles fazem? Eles pegam e dividem, eles pegaram e dividiram isso aqui em 100 partes iguais. Aí cada uma parte valendo 1 grau Celsius. E assim é definido o termômetro na escala Celsius. Por ser dividido em 100 partes iguais, a gente chama isso aí de escala centígrada, né? Então por isso você fala 10 graus centígrados, né? Escala centígrada. Escala centígrada são escalas em que se divide, né, do ponto de ebulição ao ponto de fusão em 100 partes iguais, de modo que eu tenha 1 grau Celsius para cada parte, beleza? Então isso aqui é a escala centígrada. Ok, tá, e aí? Outra coisa a se observar é o seguinte, esses pontos de ebulição, tá, a 100 e 0 graus Celsius ocorrem, tá, a pressão de 1 atm, tá? Então essa condição aqui de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, tá, é definida para a condição de pressão, tá? A pressão definida, condição de pressão para se configurar, né, se calibrar esse termômetro, tá? Condição de pressão de 1 atm, tá? Porque se mudar a pressão, esses valores já mudam também, tá? Então, o termômetro é definido assim. A sua escala é definida na condição de pressão de 1 atm, onde um ponto de fusão, que é o ponto de gelo, está em 0 graus Celsius, tá? E é definido em 0 graus Celsius, e o ponto de vapor é definido em 100 graus Celsius, tá? Já as outras escalas, então entendendo isso, a gente pode falar das outras escalas. O que acontece nas outras escalas? Por exemplo, eu desenho o termômetro aqui, tá? De Fahrenheit. E o outro termômetro aqui de Kelvin, né? Que são outras escalas termométricas, né? Então, Fahrenheit, palavrinha difícil, viu? E Kelvin. O que acontece aqui? Os pontos, né? Vamos lá definir ponto de vapor, né, como de ebulição, e o ponto de fusão nessas escalas, tá? São outros valores, tá? PF e PE. Aqui na escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit, que é uma escala usada aí na Inglaterra, né? E o ponto de ebulição é 212 Fahrenheit. 212. E o ponto de ebulição na escala Kelvin de fusão, que na escala Kelvin é 273 Kelvin, né? E aqui é 373 Kelvin, tá? Então nós vimos aí, tá? De onde, como, né, é feito um termômetro, né? Esses pontos fundamentais aí de um termômetro, tá? E conhecemos aí como também os pontos de ebulição e fusão das outras escalas Fahrenheit e Kelvin, tá? Que são definidos aí, tá? Na próxima aula a gente vai ver como converter esses valores de temperatura de uma escala para outra, né? Beleza? Então é isso. Bons estudos. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.